Ok, pessoal, eu vou fazer mais um pequeno vídeo aqui para vocês sobre o anticristo. Gente, muita gente fica se perguntando, pergunta, estuda e faz teologia, e muitos dizem que o anticristo é o Papa, é o sistema papal, e fica naquela resenha, sabe? E eu sempre falo, se você quer saber de alguma coisa, venha na Bíblia, pesquise na Bíblia. Use e-mails, use ferramentas como o Google, que eu uso, o YouTube, e outras ferramentas para aprender sobre a Bíblia, certo? Tiago diz assim: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e não faz pouco caso. Gente, a Bíblia ela nos ensina tudo. Aqui em Deuteronômio, lembrando que o ensinamento sobre o anticristo. Quem é o anticristo? Que todo mundo se pergunta. Várias religiões se perguntam e fazem questionamento e dizem, não, o anticristo é fulano, o anticristo é o Papa, o anticristo é o presidente da França. Gente, a Bíblia nos diz quem é o anticristo, certo? E aqui em Deuteronômio 23, o 13, a Bíblia diz assim, olha, entre as tuas armas terás uma pá, e será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virando-te cobrirás o que saiu de ti. Gente, no popular, sabe? A Bíblia nos ensina até como ir no banheiro, até como defecar e enterrar. A Bíblia nos ensina tudo, não tem nada que ela nos oculte que nós precisamos saber. Tudo que nós precisamos saber, ela nos ensina. Porém, Salomão, o homem mais sábio que esteve na terra, ele diz assim, olha, não busque sabedoria além do limite, porque você pode se entorpecer. É algo que aconteceu com ele, certo? Então, moral da história, a Bíblia nos ensina até como ir no banheiro. Que dirá essas coisas mínimas, certo? Peça sabedoria a Deus. Agora vamos lá para o primeiro versículo, que está aqui em 2 João, em 2 João 1, do 7 ao 11. Fica bem claro, gente, o que é o anticristo. Aqui na Bíblia ele nos explica. Em 1 João 1,7 ele diz assim, ó, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Gente, o versículo aqui é claro quando ele diz assim, ó, quem não confessa que Jesus Cristo veio em carne e é o Filho de Deus, esse é o anticristo. Gente, o anticristo não é uma pessoa, o anticristo é um sistema religioso que não crê no Filho de Deus. Esse é o anticristo, não é só uma pessoa, são várias religiões. Vamos continuar aqui. E ele diz assim, ó, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhos. Antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e que não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Não tem a Deus. Todo aquele que prevarica. Gente, prevaricar nos termos jurídicos do Brasil, e é usado esse termo aqui na Bíblia, prevaricar é não dar crédito, é não cumprir a lei de Cristo. Quem não cumpre uma lei está prevaricando. Por exemplo, quando um policial vem em um local porque tem um ladrão ali, ele tem que prender esse ladrão, mesmo que ele seja seu irmão. O policial tem que levar. Se o policial não levar essa pessoa presa, ele está prevaricando da lei que segue. Então, prevaricar é deixar de seguir a lei. Então, todo aquele que prevarica a lei de Cristo, esse também é anticristo. E ele continua dizendo assim, prevarica a lei de Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco
nem tampouco não recebais em casa, nem tampouco os saudais, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Gente, por exemplo, eu vou ler mais um versículo aqui para a gente continuar, que eu vou falar sobre religiões que não creem em Cristo, que também é anticristo. E ele diz assim, ó, não saude, nem tampouco saúde eles, porque eles não são de Cristo, certo? Aqui em 1 João 4 e o 3, a Bíblia diz assim, olha, o 4 e o 3 diz assim, ó, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, e que há de vir, e eis que está já no mundo. Já está no mundo, certo? Gente, quem está falando aqui é João, e ele diz que naquele tempo o anticristo já estava no mundo, certo? Naquele tempo dele já estava no mundo. Gente, o anticristo é todo aquele que crê que Cristo não é o Filho de Deus, certo? Gente, eu vou citar algumas algumas religiões que não creem no Filho do Homem, não creem em Cristo. Por exemplo, os Testemunhas de Jeová, eles não creem em Cristo. A gente cristão não deve receber ele em casas, porque eles não trazem a paz de Deus. E quem não está no Filho não está no Pai. Testemunha de Jeová é aquele que crê em Maomé, eu acho o islamismo. Os que creem em Buda, esses não creem no Filho do Homem, eles não creem em Cristo. E a Bíblia diz, olha, não os saudais, para não fazer parte nas más obras, certo? Isso não se aplica só a essas religiões que eu vou falar para vocês. Por exemplo, quem coloca alguma coisa ou alguém acima de Cristo também é anticristo. Como, por exemplo, idolatria é anticristo, porque só Cristo pode interceder por nós. Amor ao dinheiro, avareza, a Bíblia diz que isso também é idolatria, certo? Idolatria é contrária à lei de Cristo, ou seja, elevam alguma coisa ou alguém além de Cristo. Então também é anticristo. E vou falar com propriedade aqui sobre a Adventista. Adventista, eu fiz parte da Adventista e também são anticristo, certo? Eles também são anticristo. Não mais é um engano que você está falando, porque nós não somos. Vocês são anticristo. O Adventismo é anticristo. Por quê? Porque eles colocam Moisés na cadeira de Cristo. Eles colocam colocam Cristo como um anjo. Um anjo que todo anjo é criado por Deus. E a Bíblia diz que Cristo não foi criado, ele foi gerado, ungido. E estava no princípio, antes de todas as coisas. Deus gerou ele. E ele se tornou seu aluno, é o que a Bíblia diz. Gente, o Adventismo ele coloca Moisés acima de Cristo, ou seja, a Bíblia diz, se não me falha a memória, está em Hebreus, que diz assim, olha, que Cristo seria, não sei se está em Hebreus ou em Coríntios, a Bíblia diz que Cristo seria as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a morrer, ressuscitar e ir para o céu. Porém, eles aplicam isso a Moisés, porque Moisés veio antes de Cristo, e eles dizem que Moisés morreu e o arcanjo Miguel o arrebatou. Porém, o arcanjo Miguel aqui no texto usado deles, o próprio arcanjo Miguel deixa bem claro que ele não é Cristo. Quando ele diz assim, olha, quando contendia Moisés, quando contendia Satanás com o arcanjo Miguel a respeito do corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não ousou dar julgamento, mas disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, o meu Cristo é conhecido como o Senhor dos Senhores. Se o arcanjo Miguel está dizendo o Senhor te repreenda, é porque ele não é Senhor. Isso é fato.
quem lê a Bíblia deveria entender essas coisas. Se eu estou dizendo o Senhor te repreende, é porque eu não sou o Senhor. E o meu Cristo é conhecido em Apocalipse como Senhor dos Senhores, certo? Então, eles são sim anticristo, certo? Também, certo? E não fica só por aí, porque todas as igrejas que prega falsamente também é anticristo. Muita gente se apega a versículos da Bíblia que diz assim, olha, aquele que não é contra nós é por nós. É mentira. É mentira porque, não mentira da Bíblia, mas mentira de quem cita esse versículo. Por quê? Porque quem prega a palavra de Deus falsamente é anticristo. Ele está indo contra os preceitos de Cristo. Paulo diz assim, olha, até eu mesmo, ou até mesmo um anjo do céu vos descer e pregar outro evangelho além do que já vos tenho pregado, seja anátema. Ou seja, seja uma coisa terrível, uma coisa desprezível. Então, Paulo é bem claro que qualquer outro que pregar uma doutrina que não seja essa, a Bíblia, seja anátema. E as pessoas elas pregam, eu vejo gente com piercing, aquele balaio de gato pregando a palavra de Deus. E eu pensei, eu também posso. Por quê? Porque Deus me ungiu como um professor não, porque quem ensina é o Espírito Santo, certo? Como um lecionador da palavra dele, certo? Como um pregador de ensinamento. Então, eu vejo muita gente por aí que não sabe nada, pregando, certo? Mas ninguém chega para falar essas verdades para vocês, certo? Então, é um versículo aqui em Deuteronômio que deixa claro o que eu estou falando, quando falo com propriedade sobre a igreja adventista, é por isso, olha. A Bíblia diz assim, em Deuteronômio 34 e o 8. A Bíblia diz assim, ó, e os filhos de Israel plantearam a Moisés nas campinas de Moabe, plantearam a Moisés por 30 dias. E o seu luto foi cumprido, ou seja, isso quer dizer que cumpriu-se 30 dias do pranto de Moisés, do luto de Moisés, certo? E depois disso, Deus foi até Josué dizendo, sucedeu, pois, que depois da morte de Moisés, o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, mas Moisés, meu servo, está morto. Deus falou isso para Josué depois de 30 dias. Ele falou que Moisés estava morto, certo? Mas o Adventismo diz que depois de 3 dias, cerca de 3 a 4 dias, que é quando um corpo entra em decomposição, o arcanjo Miguel arrebatou Moisés para o céu. Então, em quem que eu devo acreditar? No meu Deus, que fala para Josué que depois de 30 dias o servo Moisés dele ainda está morto, ou em Ellen White, que foi quem teve essa visão, certo? Porque tudo é visão dela. Isso é visão tosca, mas isso é fato. Eu estou falando aqui com propriedade porque fiz parte. E Deus me levou para esses locais para mim ter creio eu que uma sabedoria mais, certo? Então também são anticristo, o adventismo também é anticristo. E vamos ficar com o último versículo aqui, penúltimo versículo, que está em Mateus. Está em Mateus 24, o 23 e o 24, que diz assim, olha. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Enganariam até os escolhidos. Então, gente, isso é uma verdade, isso é um fato. Ultimamente tem gente que diz eu sou Cristo, tipo aquele Henrique Cristo, sei lá, Henrique Cristo, né? Eu sou Cristo, mas são falsos cristos, pregando a palavra de Deus falsamente, são anticristo. Então, gente, eu espero que fique claro para vocês. O anticristo é todo um sistema que nega Cristo, ou aquele que prega a palavra de Cristo falsamente são anticristo, certo? A palavra de Paulo, ele diz assim, olha, antes eu era perseguidor do povo de Deus, mas Deus me perdoou, porque eu fiz por ignorância.
O que é que isso quer dizer, gente? Que a partir do momento que você faz uma coisa sem saber, Deus pode e vai te perdoar. Mas em Naum 1:3, a Bíblia diz assim, olha, Deus não terá o culpado por inocente. O culpado para Deus é culpado. A partir de hoje você sabe que o anticristo não é uma pessoa, não é uma igreja, é um sistema religioso. Pode ser qualquer uma, até o, os evangélicos que nega Cristo também são anticristo, porque estão negando, falando a palavra de Deus falsamente, certo? Espero que fique entendido e que Deus abençoe vocês.